Bom dia, meus amados. Podemos tomar nossos assentos. O pessoal que está nas salas, o pessoal que está do lado de fora, pode se achegar. Depois a gente continua o cafezinho aí, que está muito bom. Amém? Vamos ficar em pé para orarmos, antes de termos uma palavrinha. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por essa manhã, Senhor. Te agradecemos por cada vida aqui, ó Pai, por cada lar, por aqueles que estão a caminho, para que sejam abençoados, Senhor. Que esse espírito de comunhão, de corpo, de sermos um só coração, seja sobre cada um, Pai. É o que nós clamamos, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, fala aos nossos corações nessa manhã. Aceita, Senhor, o sacrifício de lábios de cada um, nas adorações, nas celebrações. Tem misericórdia de cada um, Senhor. Que o teu amor nos tem chamado a sermos a tua igreja, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, amados? Agradeço a atenção dos irmãos agora, que nós estamos... Depois a gente continua o cafezinho aí, tá bom? Sábado passado, eu sei que de ontem vai ter gente falando como foi a reunião, que foi uma bênção. Pelas fotos que eu vi, foi uma coisa maravilhosa. Mas depois os irmãos podem relatar melhor isso, né? Mas eu queria me reportar sábado anterior ainda, não ontem, quando a gente tratou do assunto um só coração na reunião de homens. Foi uma bênção, fomos todos abençoados. E uma das coisas que a gente tratou, que o tema principal é um só coração, foi tratado na reunião de homens, sábado passado, semana retrasada. Um só coração. Vamos ver Atos 4, 32 a 35, o que está falando sobre isso, né? Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas tudo lhes era comum. Com grandioso poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam ao pé dos apóstolos, que o distribuíam conforme a necessidade de cada um. Aí quando a gente vê um quadro desse, pensa, puxa vida, essa é a igreja de Atos dos Apóstolos, onde as coisas que tinham era em comum. Quer dizer, além de ser um só coração, um só sentimento, aquilo que era de um também era do outro. Amém, que bênção. Eu confesso que ainda precisamos chegar nesse ponto. Eu preciso chegar nesse ponto, tá? De renunciar, de abrir mão. Não sei quantos dos irmãos têm esse sentimento também, que ainda temos lição de casa para fazer, para chegar nesse ponto aí. E queiramos ou não, queridos, para sermos um só coração, é imprescindível, é imperativo que primeiramente nós tenhamos um arrependimento e conversão mútua, ou seja, nos arrependamos e nos convertamos uns aos outros. O ser um só coração começa por isso. Sem isso, nós vamos patinar e não sair do lugar. Mas a partir do momento que a gente observa isso que a gente vai compartilhar, que foi compartilhado no sábado retrasado com os homens, né? A gente tem vivido um tempo, um mundo que tem trazido muita influência sobre todos, inclusive sobre a igreja, tá? Afastamento, o coração mais duro um com o outro, e às vezes a gente acaba, querendo ou não, negligenciando o chamado de Deus, que Ele nos chamou a ser uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus. Mas Deus, na infinita misericórdia dele, Ele nos chama ao arrependimento e à reconciliação, primeiro com Ele e depois com os outros. Muito bem. Vamos ler o versículo que está em
Atos 3,19, né? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham tempos de refrigério pela presença do Senhor. Bom, amados, o que a gente pode dizer sobre o arrependimento? Ele não é apenas sentir remorso pelos erros, mas mudar de direção, abandonar o pecado, voltarmos-nos para Deus. Às vezes a gente se acostuma com o caminho que nos afasta da presença do Pai, seja por causa do nosso ego, do nosso orgulho, dureza do coração ou frieza espiritual, né? Mas hoje o Espírito Santo está nos chamando para um despertamento. Nós não podemos servir a Deus de maneira superficial, mantendo o pecado escondido ou vivendo em desunião com nossos irmãos. Quer dizer, não dá para... A árvore não se conhece pelo fruto. Então é esse chamamento que Deus está nos incomodando nessa manhã, né? O próprio Jesus, ele advertiu o seguinte, em Mateus 5, 23 a 24. Se, pois, ao trazeres a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Isso é básico para que a gente seja um só coração. Bom, o verdadeiro arrependimento, amado, ele não leva não somente a nos reconciliarmos com Deus, mas também uns com os outros. Orgulho, mágoa não pode dominar o nosso coração, amados. Se há rancor, perdoemos. Se há distância, busquemos a reconciliação. Se há erro, confessemos, né? Amém, amados? É importante isso. Eu vou ler mais alguns versos para a gente concluir aqui. Em Gálatas 6,10, o que diz lá? Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Isso a gente falou em janeiro, na primeira reunião nossa do ano, esse versículo aí. Faça o bem a todos, mas principalmente aos que são da casa. A Bíblia está falando, não é eu que estou dizendo. Outro verso também. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Os dias são maus, não é porque a igreja ficou ruim, o irmão ficou ruim, não é isso. Os dias são maus. Isso traz um ambiente sobre a gente, e nós temos que recusar isso, não nos conformar com isso. Nesse sentido, vou pensar nisso lá na frente, eu vou me reconciliar com meu irmão, vou me acertar com ele. Querido, remindo o tempo, porque os dias são maus. O que a palavra diz, né? Que não caia, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Diz várias passagens assim, não deixe o dia terminar sem que você tenha resolvido aquilo que ficou sem resolver. Não fica empurrando, postergando. Isso está fazendo mal para o teu irmão e para você também, né? Então são coisas que a gente tem que observar, sabe? Voltando aqui no que a gente estava falando agora. Malaquias 3,7, né? Bom, primeira coisa que eu queria dizer é que o Senhor está nos chamando de volta ao primeiro amor, né? Antes de falar esse verso. Ele quer derramar sobre nós tempo de refrigério, cura, restauração, mas precisamos dar o passo do arrependimento verdadeiro, para que aí sim a gente consiga ser um só coração, que é o que a gente está buscando. Se nós não formos um corpo, nós não vamos crescer, nós vamos ser um monte de pedaço de carne esparramado, sem uma articulação, sem uma junta, sem um ligamento. Aí Malaquias 3,7, o que diz? Voltai-vos para mim, e eu me voltarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Amados, o tempo é agora. Nós temos que nos arrepender, voltarmos ao Senhor e vivermos em unidade, pois Ele é fiel para nos restaurar. Amém? Que Deus nos abençoe a todos. Vamos ficar em pé novamente para orarmos.
Senhor, nessa manhã, toca-nos nesse sentido de sermos um, de caminharmos juntos, de nos preocuparmos realmente com o bem-estar uns dos outros, sermos parte uns dos outros, reconhecermos que o Senhor me aperfeiçoa através da vida do meu irmão e vice-versa. Dá essa clareza de mente, de coração para cada um, Senhor, para que de fato nós possamos ser um só coração. Em nome de Jesus. Amém. Vamos celebrar. Lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Sobre tua vida eu vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti uma missão, cujas águas nunca faltarão. Sei que Deus tem pra ti uma missão, cujas águas nunca vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Sobre tua vida, declare isso. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Pois eu sei que Deus, diga a ele. Sei que Deus tem pra ti uma missão, cujas águas nunca faltarão. Eu sei que Deus, meu amado, sei que Deus tem pra ti uma missão, cujas águas nunca cessarão. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te
sai do teu lugar e abençoa outra pessoa que está longe de você e diga para ele que você quer profetizar sobre a vida dele. Aleluia. Bênção, a presença de Deus, alegria, paz, justiça. Pode sair do teu lugar. Aleluia. Quero profetizar sobre a vida de cada um a graça, o amor do reino de Deus, que é para mim, para você, para cada um. Aleluia. Oh, aleluia. Deus é bom. Aleluia. Aleluia. Profetiza sobre o irmão. Aleluia. 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 Eu sei que não dá tempo de profetizar sobre todos, mas vamos lá. Em Deus Pai, Senhor Todo-Poderoso. Eu creio no Filho unigênito de Deus. Eu creio no Espírito Santo, poder enviado a nós do céu. Eu creio em Deus Pai, eu creio em Jesus, Filho de Deus. Eu creio na igreja santa e verdadeira. Eu creio no Cristo, morreu, mas ressuscitou. Eu creio na ressurreição daqueles que Cristo estão. Eu creio em Deus Pai, eu creio em Jesus, Filho de Deus. Porque eu creio, eu sou feliz, pois tenho a vida eterna em Jesus. Porque eu creio, eu sou feliz, tenho a vida eterna, tenho a vida eterna, tenho a vida eterna em Jesus. Eu creio em Deus Pai, Senhor Todo-Poderoso. Eu creio no Cristo, unigênito de Deus. Eu creio no Espírito Santo, poder enviado a nós do céu. Eu creio em Deus Pai, eu creio em Jesus, Filho de Deus. Eu creio na igreja, eu creio na igreja, pura e santa e verdadeira. Eu creio que Cristo morreu, mas ressuscitou. Eu creio na ressurreição daquele que Cristo está. Eu creio em Deus
Pai. Eu creio em Jesus, Cristo, Filho de Deus. Porque eu creio, eu sou feliz, pois tenho a vida eterna em Jesus. Porque eu creio, eu sou feliz, tenho a vida eterna, tenho a vida eterna, tenho a vida eterna em Jesus. Porque eu creio, eu sou feliz, pois tenho a vida eterna em Jesus. Porque eu creio, eu sou feliz, tenho a vida eterna, tenho a vida eterna, tenho a vida eterna em Jesus. Porque eu creio, eu sou feliz, tenho a vida eterna, tenho a vida eterna, tenho a vida em Jesus. Aleluia! Aleluia! Quantos creem? Uma hora a gente precisa voltar e falar o credo, né? O nosso credo, que fala tudo isso aí dentro dessa canção que a gente acabou de cantar. Amém? Ele é mais que a sombra, Ele é a substância. Mas da lei e os profetas, Ele renova a aliança. Ele é o esplendor da glória de Deus, a expressão exata do Pai, Jesus. Ele é mais que a sombra, Ele é a substância. Mas que a lei e os profetas, Ele é nova aliança. Ele é o esplendor da glória de Deus, a expressão exata do Pai, Jesus, o herdeiro de todas as coisas.
assentou-se à direita da majestade. Jesus, com superior aos anjos. Jesus, o incomparável Filho de Deus. Jesus, o herdeiro de todas as coisas. Jesus, que assentou-se à direita da majestade. Jesus, tão superior aos anjos. Jesus, o incomparável Filho de Deus. Sim, quero sentir Tuas afeições por mim, não preciso me esconder, não preciso mais temer. Não preciso mais temer. o véu já se rasgou, o caminho você trilhou para me aproximar de ti E poder te contemplar. e poder te contemplar. Sim, quero sentir. Sim, quero sentir Tuas afeições por mim, não preciso me esconder, não preciso mais temer. Não preciso mais temer. E o véu? o véu já se rasgou, no caminho você trilhou para me aproximar de ti e poder te contemplar. 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 Quanto mais? Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Quando te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti. Quando eu te vejo, Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Quando eu te contemplo,
Só quero ver você. 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 Só quero ver. E o que é que os anjos veem? E o que é que os anjos veem? E os fazem se prostrar. O que é que os anjos veem? E os fazem se tornar santos. O que é que os anjos veem? E os fazem se prostrar. O que é que os anjos veem? E os fazem se tornar santos. E o que é que os anjos veem? O que é que os anjos veem? E os fazem se prostrar. O que é que os anjos veem? E os fazem se tornar santos. Só quero ver você. 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 Aleluia. Oh Deus, queremos ver a tua face. Assim como diz Peniel, vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Aleluia. Aleluia. Quero olhar na face do meu Criador. Eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Eu quero olhar na face do meu Criador. Eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Eu quero olhar na face do meu Criador. Eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Eu quero olhar na face do meu Criador. Eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver. E não mais eu, nada de mim, Senhor. Só quero ver você. 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 Só quero ver você.
não sejam, Senhor, apenas palavras vazias, Senhor, mas que o nosso coração queime, Senhor, de desejo de conhecer o Senhor, Pai. Que o nosso coração queime, Senhor, querendo ver a Tua face, Senhor. Oh Deus, coloca, Senhor, esse desejo nos nossos corações, no coração dos nossos filhos, Senhor. Oh Deus, clamamos, queremos conhecer o Senhor, não só de ouvir falar, Senhor, mas de andar contigo, Pai. Nós clamamos, Senhor. Não deixa, Senhor, que sejam palavras vazias, Pai, mas fruto de um coração totalmente rendido a Ti, Jesus. Nós clamamos, Senhor, clamamos por essa igreja. Oh Deus, enche-nos, Senhor, com Teu Espírito. Enche-nos, Senhor, com a Tua presença, Senhor, e que Tua presença nos transforme, Senhor. Nós clamamos a Ti. Não queremos mais ter o nosso coração, queremos ter um coração igual ao de Jesus. Um coração disposto a obedecer, Senhor. Um coração disposto a amar e perdoar, Senhor. Nós clamamos a Ti, Senhor. Queremos ver o Senhor, Pai. Não queremos, Senhor, nos perder, Senhor, nos rios do Instagram, Pai. Não queremos nos perder, Senhor, com as mentiras desse mundo, Pai. Oh, Senhor, nossos olhos querem contemplar o Senhor, Pai. Nós clamamos, Senhor, que esse coração, Senhor, seja um coração igual ao de Jesus. Nós clamamos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queremos ter olhos como os seus. Queremos ter um coração como o seu, Jesus. Tão amoroso, tão fiel, tão leal. É assim que nós queremos ser, Senhor. Nós queremos que isso seja cada dia mais real nas nossas vidas, Pai. Nós queremos diminuir para que o Senhor cresça e que as pessoas, ao olhar para nós, possam Te ver, Senhor. É o que nós desejamos de todo o nosso coração. Aleluia. Eu queria abrir essa música, abrir um outro aspecto dessa música que o Senhor foi ministrando ao meu coração enquanto a gente cantava. Uns dias atrás, na nossa reunião do grupo caseiro, a gente estava cantando a bondade de Deus. E tem um trecho que fala que quando a gente está na escuridão, a voz do Senhor nos guia. Quando a gente está no meio do fogo, Ele está conosco. E o Paulo Vitor falou uma coisa muito interessante, que uma das principais formas da gente ver essa bondade, esse cuidado de Deus, é através do nosso irmão, é através da igreja. Quando fala, como é que é a música mesmo, Paulo? Na escuridão. Na escuridão, tua voz me consola. Ah, é. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. E o Paulo falou assim, essa presença e essa voz, muitas vezes, é a voz do nosso irmão, é a voz da nossa irmã, é a voz da igreja, que nos guia no meio da nossa escuridão, que nos ajuda no meio do fogo. Eu guardei isso no meu coração. Enquanto a gente estava cantando aqui, a gente fala, só quero ver você. E eu senti o Senhor nos desafiando, nos convocando mesmo, mais do que um desafio. Eu acho que isso é tão certo como Ele vive, sabe? Quando você olhar para o seu irmão, quando a gente olhar uns para os outros aqui, veja Jesus. Não olhe com os olhos da carne, mas veja
Jesus nele. E veja com os olhos de Jesus. Olhe com os olhos de Jesus e veja Jesus. Olhe para o seu irmão e ame o seu irmão. E esteja perto do seu irmão. E seja o suporte para o seu irmão. Até que você só veja Jesus nele. Essa é a ordem do Senhor. E a gente não tem como discutir isso. Não tem como a gente argumentar contra a palavra de Deus. Então, quando você canta só quero ver você, quando você está olhando uns para os outros e quando a gente está se olhando, nós também estamos vendo o Senhor. Porque nós somos o corpo de Cristo e Ele é o cabeça. E se eu estou olhando para Jesus, eu estou olhando para a igreja. A igreja é muito preciosa. Cada um de nós é muito precioso. Amém? Nós podemos agora ofertar ao Senhor, entregar os nossos dízimos. A caixinha está aqui na frente, eu convido você a estar compartilhando, colocando os seus 2 peixinhos e os seus 5 pães, porque o Senhor tem feito. O milagre é com Ele, a sua parte é entregar, amém? E nós temos aqui o nosso Pix e a nossa conta também para depósitos. Eu sei, ela falou para mim, obrigada. Então fiquem à vontade. E agora os recados a Ana Lúcia que vai estar passando para vocês, amém? Primeiramente, gostaria de agradecer as irmãs que estiveram aqui com a gente ontem. Foi um tempo muito especial. Nós nos alegramos muito com a Carol e com o Paulinho e pudemos demonstrar isso ontem, foi muito especial. Então, agradeço a todas que participaram. E assim, né, na igreja há muita fartura, né, gente? A gente trouxe um monte de lanche ontem, sobrou e deu até para fazer o cafezinho hoje. Eu vou dar os recados, então, porque o final de semana que vem é um final de semana diferente, tá? É o final de semana que o mundo comemora o carnaval, então a gente tem aí um feriado, e a gente vai fazer uma campa dentro. A gente até pensou em alugar a chácara, tudo, mas a chácara estava ocupada. E aí a gente vai fazer aqui mesmo na igreja, a gente não vai deixar passar em branco. Então, as crianças e os adolescentes estão convocados. Sábado, o dia todo, nós vamos dormir aqui com a turminha da tia Jana e com os adolescentes. A turminha da tia Lê, os pais vêm buscar à noite, tá? No dia seguinte, a gente tem reunião de novo de manhã e a gente pede que os pais venham buscar na hora do almoço para almoçar em casa. O culto vai ser à noite, tá? Porque, como a gente vai dormir aqui, a gente vai bagunçar tudo para fazer o culto de manhã, ia ficar meio complicado. Então, o culto vai ser às 18 horas. Todo mundo compreendeu? E aí, assim, eu não tive oportunidade de falar com os músicos, mas a gente quer muito fazer a noite do rock no sábado. A gente consegue, Paulo Vitor? O Paulo Vitor é o nosso vocalista, a gente depende muito dele. Vai? Beleza? Então, sábado à noite tem a noite do rock. Então, a gente vai ter a reunião com as crianças e os adolescentes. Depois, a gente vai ter um lanche com linguiça, que vai ser bem legal. E a noite do rock. Quem quiser vir participar à noite, está convidado. Só precisa avisar para a gente ter pão e lanche suficiente aí, tá bom? Quanto às crianças, até terça-feira, os pais precisam dar o ok, se as crianças vão conseguir vir mesmo, para a gente poder fazer a programação aí dos alimentos. Certo? Então, combinado? Sábado, 9 horas, as crianças e os adolescentes aqui na igreja. Qual tema vai ser trabalhado? Com os adolescentes, a gente está trabalhando a vida de Jesus, e Ele é o nosso grande mestre, é o nosso alvo, né? A gente quer se parecer com Ele, e a gente só consegue se parecer com Jesus se a gente conhecer Jesus. Então, os adolescentes vão trabalhar isso, e as crianças vão trabalhar Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judá, Samaria e nos confins da terra. Então, nós vamos falar sobre o Espírito Santo com as crianças. É um tema extremamente importante. Se os nossos filhos não receberem o Espírito Santo, eles não vão ser convencidos do pecado e do juízo. Eles precisam do Espírito Santo. Nós vamos clamar por isso. E eu convido a igreja a orar e jejuar essa semana, para que haja o derramar do poder do Senhor aqui no final de semana. Certo?
Vamos orar pelas ofertas. E o Isaac vai pregar hoje. Senhor, nós te agradecemos, Pai, agradecemos pelas ofertas, Senhor, trazidas, Senhor, pelo teu povo. Pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe essas ofertas, Senhor, os dízimos, Senhor. Que o Senhor abençoe, Senhor, os irmãos que vão fazer uso, Senhor, para que façam uso, Senhor, com sabedoria, Pai. Nós clamamos a Ti, Senhor, que o Senhor abençoe o teu povo, Senhor, que não falte nada, Senhor, nos seus lares, Pai. Senhor, e nesta hora nós queremos abençoar o Isaac, Pai. Usa a vida dele, Senhor, usa a boca dele, que ele traga, Senhor, aquilo que está no teu coração, Senhor. Prepara os nossos corações para receber a tua palavra, Senhor. Tira, Senhor, todo impedimento, toda barreira, Senhor, toda distração. Que a tua palavra, Senhor, encontre um solo fértil, Senhor, nos nossos corações, Pai. E venha frutificar, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Tereza, vem cá. Conta um pouquinho pra gente como que tá a saúde do Davi e a gente vai orar. Eu pedi para que orassem por ele, né, no grupo lá. Obrigado pelas orações, irmãos. Essa noite eu passei com ele lá na UTI. E logo que eu cheguei, a médica veio examinar ele, né? A gente ficou bem alegre, assim, porque ela falou, você está hidratado, examinou ele tudo, né? Orei por ele, agradeci a Deus. Quando foi 10 para meia-noite e pouco, não me lembro direito, ele vomitou uma quantidade considerável. Eu já fiquei preocupada. Aí ele dormiu à noite e acordou, era 4 horas da manhã, eu fiquei conversando com ele, oramos de novo, tudo. Aí, quando foi 6h30 da manhã, perto do Rogério ir lá trocar comigo, ele vomitou 1,3 litros de líquido escuro. E ele não vai para casa enquanto não cessar o vômito, mas já está indo para 10 a 11 dias que ele está vomitando, come, vomita, está hiper magro, assim, bem abatido, quietinho. E hoje eu fiquei bem preocupada com ele, sabe? Eu estava ali orando, agradecendo a Deus já, porque eu creio que essa batalha vai ter um fim, entendeu? Mas é sofrido para a gente que ama ver uma criança hospitalizada na UTI, né? E não vê melhora. E eu estava falando para o Rogério lá agora, né, que a gente ia orar para ele acompanhar o culto. Ele deve estar lá ouvindo, não sei se ele está ouvindo, mas o Rogério está. Que a gente ia orar por ele, toda a igreja está orando, tem muita gente orando, né? E meu filho, eu fiquei sabendo da minha nora, agora parcial, conversando com o Rogério e com ela, que estão querendo mandar ele de volta para a enfermaria desse jeito. E ele já não está bem na UTI. E na enfermaria já erraram o medicamento do soro dele 2 vezes já. Então, é um caso delicado, sabe? Que a gente está precisando da providência do Senhor em tudo isso, a direção de tudo isso. Amém? Amém. Vamos ficar de pé. Tem uma passagem muito interessante ali no começo do livro de Atos, que quando Pedro estava preso, os irmãos estavam orando para que Pedro fosse solto da prisão, e um anjo vai lá e solta Pedro, e quando ele chega lá onde os irmãos estavam reunidos, ele bate na porta, a pessoa fala, viu, é Pedro. O pessoal que estava orando lá não acredita. Então, às vezes, tem oração que a gente faz que a gente nem... Nós estamos acreditando que aquela oração pode fazer uma diferença. Mas a oração que a gente vai fazer agora é diferente. Amém? Nós cremos que a mão de Deus não está recolhida, a mão de Deus não está abaixada, a mão de Deus está levantada, pronta para fazer um milagre. Certo? Então, qual hospital que ele está, Tereza? Nós vamos estender nossas mãos para aquela direção ali. Os irmãos sabem, o AOC fica para aquele lado ali. E nós vamos orar com fé. Porque o Espírito de Deus pode fazer um milagre agora. Amém? Então eu vou orar, mas você vai orando junto aí. Vai clamando e pedindo a Deus. Senhor Jesus, nós levantamos as nossas mãos nessa hora, Senhor. Nós nos colocamos em oração pela vida do Davi. Deus Santo e Poderoso, faz um milagre agora na vida dele, Senhor.
Toca o seu corpo agora, Jesus. Nós não aceitamos a situação que ele se encontra e queremos ver ele mudado hoje, Senhor, em nome de Jesus. O Senhor diz que se nós concordássemos aqui, o Senhor liberaria aí no céu, e por isso nós oramos juntos em concordância, pedindo a Deus: faz um milagre, Senhor, faz algo diferente. Toca o corpo do Davi agora, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vai atuando naquela UTI, com aqueles médicos, com aqueles enfermeiros, fazendo tudo, Senhor, que precisa ser feito para que ele saia de lá bem e 100% de saúde, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Santo Deus, Deus, louvado seja o nome de Jesus. Senhor Jesus. Oh. Nós só queremos ver Jesus, amém? E Jesus pode aparecer no hospital agora lá, pode tocar a vida do nosso querido e transformar completamente a situação, amém? Amém. Eu queria, antes de entrar um pouco mais para a palavra, o Davi vai colocar para a gente uma imagem aqui, só para a gente não deixar passar batido, né? Os irmãos sabem que Israel está em guerra desde 7 de outubro de 2023, o Hamas, né, um grupo terrorista que faz a gestão da chamada faixa de Gaza, entrou em Israel e lá eles mataram quase 2.000 pessoas morreram naquele ataque, e eles sequestraram uma centena de israelenses, mais de 200 israelenses eles sequestraram e levaram para a faixa de Gaza. E aos poucos, através da negociação, foram soltando alguns reféns. Mas essa semana veio a notícia de que essa família, a família Bibas, que era assim o retrato dos sequestrados. Então o país inteiro, Israel, estava querendo de volta as pessoas sequestradas, e a família Bibas representava mais ou menos esse clamor ali no coração dos israelenses. E essa semana o Hamas entregou os corpos dessas 3 pessoas aí: a mãe, o filhinho de 4 e um neném de 8 meses, quando foi sequestrado. Então, eu só queria deixar aqui registrado, porque a história de Israel é a nossa história, tá? Não tem como você ser um cristão e falar: eu não ligo para Israel, eu não quero saber de Israel, eu não me interesso por Israel, agora eu sou a igreja, eu sou Israel de Deus. Isso não existe. A história de Israel é a nossa história. E pior ainda é que depois viram que o corpo que o Hamas devolveu não é o da mãe, tá? Então, não se sabe ainda onde está o corpo da mãe. É que eles iam investigar, eu não sei se já saiu o resultado, né? Eles devolveram outro corpo depois, falaram: não, isso aqui é o corpo da mãe, mas que eu saiba ainda não saiu a conclusão disso. Mas enfim, família Bibas foi terrivelmente assassinada por ser judeu e por morar em Israel, certo? Então a gente que é da igreja, a gente não pode se afastar desse assunto. É algo que mexe profundamente comigo, desde que veio a informação que eles estavam sequestrados, lá no final de 2023, eu fiquei acompanhando essa história, e eu fiquei muito mal essa semana com esse desfecho. Pode passar a próxima foto aí, Davi? Essa foto foi pegada na câmera de um dos terroristas. Quando eles entraram em Israel, cada um estava com uma GoPro na cabeça, filmando. E essa imagem é da hora que ela está sendo sequestrada. Você vê ela com seus 2 filhinhos ali no braço. Eu imagino que a gente tem muitas mães aqui, né? Então, as mães vão saber mais do que os pais, né? A dor de você carregar os seus filhinhos, eles não estavam entendendo o que estava acontecendo, foram tirados do berço e voltaram em um caixão. Então, isso não é normal, tá? Essa guerra não é apenas mais uma guerra das que acontecem no mundo, não é. Isso tem um valor espiritual,
tá? Aquela terra ali, Israel, aquele pedacinho de chão, a Bíblia fala que é onde o Senhor escolheu para que o trono fosse estabelecido. Então, tem um valor muito importante para nós. Eu só queria que os irmãos ficassem sabendo disso, tá? A guerra ainda está acontecendo e é muito triste o que aconteceu com a família Bibas, tá? Eu não tenho nem palavras para falar a verdade. Fiquei sabendo esses dias também que quando os terroristas entraram em Israel, eles pegaram várias crianças, né? E tiveram a proeza, assim, a capacidade de colocar um neném dentro do micro-ondas. Então, você imagina um nenê vivo dentro de um micro-ondas e você aperta lá o botão da pipoca. Então, eu fico totalmente sem palavras. Mas a palavra diz que quando Jesus voltar, ele volta para Israel e diz que naquele dia todo Israel será salvo. Será a primeira nação totalmente convertida. Amém? E um dia a gente pode falar mais sobre isso, mas que os irmãos ficassem com essa cena na cabeça, lembrando que a nossa batalha é espiritual. Amém? Pode tirar, Davi, obrigado. Se os irmãos tiverem Bíblia aí, podem abrir no livro de João, capítulo 1. João capítulo 1, versículo 12. Na minha Bíblia está escrito assim: mas a todos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus. Amém? Depois que eu vi aqui que na minha está escrito prerrogativa, eu até gosto dessa palavra, mas tem outras versões aí que está poder. Alguém tem uma versão que está escrito poder? A do telão? Tá, vamos lá, ó. Mas a todos quanto receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, cada um de nós que creu no Senhor Jesus, que já teve uma experiência verdadeira com o Senhor Jesus, você tem o poder, isso é um poder, olha, o poder de ser chamado filho de Deus. Levanta a mão assim e fala: filho de Deus. Nós somos filhos de Deus, tá? E olha que interessante, você está do lado de outro filho de Deus, amém? Você não é um filho de Deus isolado, você está ao redor de muitos filhos de Deus. Então, se eu já tenho poder de ser chamado filho de Deus, imagina quando nós estamos ao redor de muitos filhos de Deus, o quão poderoso isso é. Amém? Então essa é a introdução aqui. Davi, pode pôr o vídeo. Bacana. Quem aqui já assistiu o Rei Leão? Bastante gente, né? Então ninguém está escandalizado com o Rei Leão aqui, né? Né? Esse trecho para mim é um dos mais bonitos da história da animação, né? Da história do cinema. É que aqui a luz estava meio ruim, né? Mas a animação muito forte, muito bonito, né? E cheia de significados, né? E a gente pode extrair alguns significados do que a gente viu. E o principal deles é que um dia, toda a criação irá dobrar os joelhos, tá? A Cristo Jesus, não é para o Simba, tá? A Bíblia nos ensina que um dia todo joelho se dobrará e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Você crê nisso? Todo joelho vai se dobrar, né? Porque Jesus é o Filho de Deus. E esse poder de ser Filho de Deus, assim como Deus compartilha com todos nós, também está na figura e na pessoa de Jesus. O poder de ser Filho de Deus. E esse é o poder de verdade, né? Está na pessoa de Jesus. Jesus é o verdadeiro Filho de Deus. E nós já nos sujeitamos ao seu senhorio, nós seguimos os seus passos, e um dia
toda a terra vai ter que reconhecer que Jesus é o Rei. Amém? Esse tipo de coisa, igual aconteceu lá em Israel, acontece porque o mundo jaz no maligno. E as pessoas não entendem que Jesus é o Rei. Se o mundo todo, se já fosse dobrado ao senhorio de Jesus, a família Bibas não tinha morrido, certo? Mas ainda não é o momento. Tem muita gente que não reconhece Jesus, não quer saber de Jesus, não está nem aí para a história de Jesus, para quem Jesus é, mas a Bíblia ensina que um dia todo joelho vai se dobrar, e isso é lindo. Essa cena do Rei Leão nos ajuda a lembrar isso, não era isso que eu queria trazer com a cena, mas também nos ajuda a lembrar que um dia todo joelho vai se dobrar, certo? Então, o que a gente viu aqui nessa cena do Rei Leão? Então, você tem lá o leão mais velho, como é que ele chama? Mufasa, o pai do... Vai ter um filme, né, inclusive, né? Mufasa, né? O pai do Rei Leão. O pai do Rei Leão. Então, você tem o Mufasa e a esposa, eles são um casal de leões ali, e eles têm um leãozinho, né, que chama Simba. E então eles não tiveram um cachorro, não tiveram um gato, não tiveram um passarinho, não tiveram nada. Eles tiveram o quê? Um leãozinho. O Simba é um filhote de leãozinho. Ele nasceu para ser um também. Mas ele nasceu para ser um leão, né? O Simba é um leão, ele não é um pato, nada do tipo, ele é um leão. E eu queria compartilhar com os irmãos aqui, no livro de Hebreus, na verdade, eu vou construindo um pouco da palavra, e aí Deus vai falando algumas coisas, e eu tento encaixar no meio, e no final a gente tenta dar sentido em tudo, tá? Mas o que eu queria trazer hoje para a gente refletir é a seguinte frase. Essa eu elaborei, tá? Deve ter alguém escrito isso aí, mas, tá? Entendam. O tempo, tá? O tempo, ele é inimigo da perseverança. Tá certo? O tempo, ele é inimigo da perseverança. Semana passada, na palavra aqui, foi falado um pouco sobre perseverança. E a perseverança é algo fundamental para a vida daquele que crê. Porque a palavra nos exorta a todo dia permanecermos firmes no Evangelho de Deus, na vida que Jesus propõe para cada um de nós. Então, a perseverança, sem essa questão de perseverar, de persistir, de permanecer, sem isso, a gente não consegue trilhar o caminho de Jesus conforme Ele espera que nós sejamos, tá certo? Essa semana eu assisti um jornal, um canal do YouTube de jornalismo, e eles estavam tratando o assunto dos evangélicos. E o tema lá era como que os evangélicos vão influenciar as próximas eleições. E aqui, entre nós, eles estavam falando de uma maneira muito pejorativa sobre os chamados evangélicos. E em determinado momento lá, a pesquisadora que estava dando entrevista, ela escreveu um livro, ela e um outro autor lá escreveram um livro sobre o movimento evangélico no Brasil, e ela pegou e falou o seguinte: a gente não tem um número oficial, porque as amostragens do IBGE e de outros órgãos aí, elas estão defasadas. Mas estima-se que no Brasil, hoje, no Brasil de 2025, existam aproximadamente 70 milhões de evangélicos. O nosso Brasil está com mais ou menos 220 milhões de habitantes, né? Deve ter já até um pouco mais. Mas diz que aproximadamente 1/3 dos habitantes do país ou estão realmente numa igreja,
ou já foram de uma igreja, ou têm uma grande simpatia por esse negócio de evangelho, de ser evangélico, ser cristão e etc. Então, assim, 70 milhões é quase um terço do país. Aí, aquilo ali, eles estavam meio debochando disso aí, e eu já estava bravo por causa disso, mas eu fiquei pensando por um outro lado. Caramba, se nós tivéssemos no Brasil 70 milhões, não de evangélicos, mas se nós tivéssemos no Brasil 70 milhões de filhos de Deus, esse país ia ser a Nova Jerusalém. Não é verdade? Se tivesse no Brasil, mesmo que o resto não fosse, se nós tivéssemos no Brasil hoje 70 milhões de filhos de Deus, esse país aqui seria outra, a gente viveria outra realidade. Se tivesse no Brasil 70 milhões de discípulos, a nossa nação ganharia o planeta para o Senhor Jesus. Né? O Brasil já tem uma forte, a nossa personalidade, é quem nós somos. Né? Aqui o pessoal fala que é um celeiro de missionários. Mesmo na nossa pequena força, nós mandamos missionários para o mundo inteiro. Se nós tivéssemos 70 milhões de discípulos no Brasil, nós ganharíamos o resto das nações para o Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Mas o que acontece? Isso não é verdade. Não é verdade. A pesquisadora pode calcular, pode trazer um número, pode mostrar a pesquisa, mas nós que conhecemos um pouco da Bíblia, nós sabemos que isso não é verdade. Nós sabemos que ser discípulo de Jesus, ser filho de Deus, não é uma coisa tão fácil, certo? E eu falo isso para a gente, para nós que estamos dentro da igreja. O chamado para mim, o chamado para você, o chamado para nós, é que nós sejamos filhos de Deus. Lá em João, a gente leu João 1, está escrito, olha, vocês já têm a prerrogativa, ou seja, vocês podem ser, vocês já têm o poder de se tornarem filhos de Deus, de serem chamados filhos de Deus. Então isso está, vamos dizer assim, instalado em cada um de nós, aqueles que creram, certo? Isso está instalado em mim, eu posso executar isso sobre a minha vida, eu posso de fato ser um filho de Deus, ou às vezes eu não estou afim de usar esse poder, esse chamado, de entrar de cabeça nessa identidade que Deus traz para cada um de nós, de sermos chamados filhos de Deus. A gente precisa mudar essa realidade. Se nós tivermos uma igreja 100% de discípulos de Jesus, a nossa comunidade vai ser diferente. Se a minha casa, na minha família, se a minha família, minha esposa, meu filhinho, se nós três formos verdadeiramente filhos de Deus, a minha casa vai ser diferente. A sua casa vai ser diferente. Os irmãos entendem isso? Às vezes a gente tem às vezes a gente tem a ideia de que você creu, certo? Você creu, você confessou, foi batizado, e que aquilo ali já te credencia a ser um discípulo, a ser um filho de Deus, a ser um membro da igreja, tá? E entenda o que eu vou falar aqui. O batismo, aquele momento que você desce nas águas e retorna, ele é sinal de algo que aconteceu no seu coração. E você está sinalizando para a sociedade, você está sinalizando para a igreja que você creu. Amém? Não tem nenhum poder mágico naquele negócio de descer na água e sair para cima. Aquilo ali você está sinalizando para as demais pessoas. Tem assim, eu creio que tem um valor espiritual, no sentido de que até as potestades, né, e o diabo e tudo mais estão vendo o que está acontecendo ali. Mas o batismo é o reflexo de algo que já aconteceu dentro do seu coração. E aí, o que eu queria trazer para nós hoje é que isso tem que ser algo contínuo. A minha conversão a Jesus, a minha aceitação do chamado que Deus faz de ser filho de Deus, é algo que tem que ser contínuo.
diariamente eu preciso me arrepender de quem eu sou e aceitar o chamado de ser filho de Deus. Amém? Então vamos fazer uma lógica aqui. Todo dia de manhã eu tenho que batizar novamente. Entendeu? Eu não posso olhar para o passado e achar que o meu passado é garantia daquilo que eu preciso viver hoje. O tempo é inimigo da perseverança. Às vezes, olha o que o tempo faz. Na verdade, não é culpa do tempo, é culpa do pecado, né? Mas o pecado usa o tempo também. Às vezes, quando você converteu, quando você conheceu Jesus, e muitos chamam isso de primeiro amor, né? Usa-se o termo primeiro amor como se fosse algo relativo a um período, né? Eu tenho uma certa divergência com isso. Eu acho que quando fala primeiro amor, está falando do nosso primeiro amor. Quem que é o nosso primeiro amor? Jesus. Então voltar ao primeiro amor é o quê? Voltar a Jesus, nessa lógica minha, tá? Você não precisa concordar. Porque muita gente usa como voltar ao primeiro amor, como se eu fosse voltar a algum momento do passado em que eu estava supimpa, eu estava bem com Jesus, né? Eu penso que quando a Bíblia nos chama a voltar ao primeiro amor, está falando voltar para Jesus, tá? E isso precisa acontecer mesmo, nós precisamos voltar ao primeiro amor. Mas olha, eu vou dar o exemplo do meu caso aqui. Eu sou um bebê cristão, fui um bebê cristão, entre aspas. Não existe bebê cristão, mas eu fui um bebê da igreja. Então eu nasci, meu pai e minha mãe já eram convertidos, eu nasci e cresci a minha vida inteira aqui no meio dos irmãos, e hoje eu estou com 35 anos, foram 35 anos aqui no meio dos irmãos. Mas esse histórico, esse passado, ele não significa muita coisa. Porque importa o que eu estou vivendo agora. Eu sou o filho de Deus? Eu estou sendo um discípulo de Jesus? Eu preciso muito tomar cuidado com o que eu sou hoje. Às vezes você teve experiências maravilhosas com Jesus. Glória a Deus. Mas elas devem servir, as experiências que você teve no passado, elas devem servir para te impulsionar hoje. Ela não pode ser a garantia de algo que você fez. Então eu já estou bem com Jesus, porque eu fiz muita coisa no passado. Porque olha, só Deus sabe, eu fiz de tudo. Eu tenho uma longa trajetória com Jesus, eu tenho um histórico enorme com Jesus, e isso me credencia hoje a ser filho de Deus. Mentira! E nós já vamos ver isso no texto aqui. Importa o que eu estou vivendo hoje. Importa como eu vou terminar a corrida, tá? E aí eu repito para você, o passado, ele serve para te servir assim como um incentivo para você continuar, para você permanecer. Então, porque eu tive ótimas histórias com Jesus, porque eu fiz muitas coisas na igreja, porque eu fui usado poderosamente, então hoje eu falo, nossa, Deus fez muita coisa por mim, e eu fiz muita coisa com Jesus, então eu vou continuar e vou ir em frente. Amém? Esse lance de ser chamado filho de Deus é algo que precisa acontecer todo dia nas nossas vidas. Não é algo normal, não é algo assim, nós somos filhos de Deus, né? Não, a Bíblia fala que isso é um poder. Você tem o poder de ser chamado filho de Deus. Isso é algo grandioso, é algo maravilhoso, amém? Podermos ser chamados filhos de Deus. Agora, vamos lá para Hebreus, capítulo 3. Olha, a gente vai ler Hebreus capítulo 3, no versículo 12. Eu vou ler aqui para você. Irmãos,
Cuidado para que nunca se ache em qualquer um de vós um coração perverso e incrédulo, que vos desvie do Deus vivo. Antes, exortai uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se mantivermos a nossa confiança inicial firme até o fim. Amém? Aí eu pergunto, eu estou embasado na Bíblia aqui ou não? Amém, gente? Amém. Amém. A vida com Jesus, ela precisa ser viva em cada um de nós, hoje. Amém? Nós precisamos nos lembrar diariamente quem nós somos. E existem muitos versículos, né? Eu até tinha feito uma listinha ontem lá em casa, depois eu desisti da listinha, né? Porque o nosso tempo sempre é um pouco curto. Mas existem muitos versículos que vão falar sobre o nosso chamado de sermos filhos de Deus. Tem vários textos. Então, o que eu queria deixar para você nessa manhã é que existe em você algo poderoso. A Bíblia mesmo chama de um poder de ser chamado filho de Deus. Mas isso tem que ser algo constante e diário, no tempo que se chama hoje. Não é ontem. Não é ontem. Talvez seja amanhã, mas não é ontem. Tá? Eu sei que aqui, principalmente na nossa congregação, na nossa comunidade, a gente tem muitos irmãos que estão numa longa caminhada com Jesus. E eu acho isso maravilhoso. Né? Isso é exemplo de fé para mim. Né? Eu estava vendo o Celso ministrar louvor aqui, né? Pessoal, a gente tem que compartilhar essas coisas, né? Mas quando eu tinha a idade do Rafael, né? O Rafael vai fazer 3 anos daqui uns 15 dias aí. E quando eu tinha a idade dele de 3 anos, eu olhava para o pessoal da música. Eu falava, caramba, essa turma aí, eles arrebentam. Eu ia lá na bateria, depois na época não era, mas depois o Eli virou o baterista da igreja, quando eu já tinha uns 4, 5 anos, e eu achava isso o máximo. Então assim, olhar para o Celso, por exemplo, que está aqui com a gente, ministrando, desde que eu nasci, para mim é um exemplo. Para mim isso fortalece a minha fé. Eu ver outros irmãos aqui que também cada um tem a sua história longa com Jesus, isso fortalece a minha fé, me incentiva a ir à frente, para ir para frente com Jesus. Mas isso tem que se traduzir num comportamento hoje. E isso tem que ser efetivo na minha vida hoje. Lembrar quem eu sou, lembrar do chamado que Deus tem para mim de ser filho de Deus, tem que ser algo hoje, colocado hoje em prática. Não é para ontem. O passado vai nos animar, o passado vai nos encher de fé. Tem gente que às vezes nem isso, o passado traz traumas para a pessoa. Né? Para você que tem traumas no seu passado, eu vou falar, irmão, joga isso para fora. Porque a Bíblia está falando para nós nos animarmos, e aqui vai falar, ó, Hebreus 3, versículo 13. Antes, exortai uns aos outros todos os dias. Eu preciso exortar você, todo dia, a perseverar nos caminhos de Jesus, a ser um filho de Deus. Você precisa me exortar a seguir a jornada, a ser um filho de Deus também. Engraçado que o livro de Hebreus fala, ele tem esse negócio de irmãos, e ele fala está falando aqui para o grupo de Hebreus, né? Tá, é uma carta aos Hebreus. Então assim, olha que poderoso. Para ser um filho de Deus, eu preciso ser exortado continuamente, certo? E exortado por quem? Pelos irmãos, que também têm o poder de ser filhos de Deus, correto? Então, olha só, a Bíblia, ela não faz nada isolada, não tem uma palavra isolada. Essa também é uma palavra sobre comunhão, sobre pertencer,
sobre fazer parte de um grupo de irmãos. Eu não tenho a opção de viver sozinho. Nós, como filhos de Deus, não podemos viver isolados uns dos outros. Não tem como você levantar sua mão e falar: eu estou bem com Jesus, eu estou bem na fé, olha, minha vida com Deus está excelente, se eu rejeito a comunidade. Hebreus aqui também está nos exortando: olha, para você ser filho de Deus, importa hoje. E para isso você precisa ser exortado pelos outros irmãos a ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, hoje. Amém? Vocês percebem como as coisas vão se encaixando? Né? Agora a gente vai bagunçar a palavra mais um pouco. Davi, segundo vídeo. Vamos finalizar. Quem era Simba? O Rei Leão. O nome do filme é esse, né? O Rei Leão. Qual era o chamado do Simba? Ser o rei da savana. Certo? Chamado do Simba. Aí aconteceram vários dramas, vários problemas ali, né? O Simba se colocou numa enrascada lá, os irmãos conhecem a história, o pai dele vai tentar salvar ele, o pai dele era um leão de verdade, né? O pai dele vai tentar... Meu microfone baixou? Estava desligado, desculpa. Estava pegando ali. Então, o pai dele tenta salvar ele de uma enrascada lá, era na verdade uma armação dos inimigos, e aí o pai do Simba morre, o Simba sai fugido, né, sai da savana, vai viver em outro lugar, e ele encontra aqueles dois personagenzinhos ali, que introduzem ele numa vida ruim. Ruim aos olhos daquilo que Simba era chamado para fazer. Certo? Simba foi chamado para ser o leão, o rei leão. Daqui a pouco ele está lá no meio de uma floresta, vivendo com... Que animal que é aquilo lá? É o quê? Um suricato e um javali. Né? Um leão de verdade comeria aqueles dois ali. Né? Você percebe que quando começa a musiquinha do Hakuna Matata, uma das primeiras cenas, o baixinho lá está lixando a garra do leão. Meu irmão, o diabo quer fazer isso com você. Ele quer tirar a sua garra. Ele quer mudar a sua personalidade. Ele quer falar para você: tá tudo bem, Hakuna Matata. Isso é viver, é aprender. Não, não é. O seu chamado é para ser filho de Deus. Amém? O meu chamado é ser filho de Deus. Nós precisamos de um encontro com Deus todos os dias para relembrarmos quem nós somos. Eu ia colocar uma terceira cena aí, mas eu falei: aí vão me matar, aí vão me empacotar e me jogar em algum canto, né? Mas tem um momento mais para frente ali que o Simba entra em dilemas. Ele entra em dilemas mentais, espirituais ali, ele fica perdido. E aí, né, na época, mandaram jogar todas as fitas fora, falaram que era do diabo o filme, né? Quem viveu essa época? Mas assim, ele tem um encontro com o pai dele. O pai dele é um leão que já morreu, então o pai dele aparece. Na verdade, aquilo ali é um encontro com ele mesmo, né? Que foi teatralizado naquela maneira de aparecer o pai no céu, assim. E aí, em inglês, eu acho que é mais bonito que português, porque o pai dele fala para ele: Simba, você é o meu filho. E aí o leãozão fala: remember who you are. É que o microfone não deu a potência que eu precisava. Mas em inglês é bem legal. Depois você assiste. O leão fala para ele: Simba, lembre-se quem você é. Você não é um Hakuna Matata. Você não é um suricato, um javali. Você não foi feito para comer inseto. E aí, em determinado momento ali, o Simba começa a retornar
para quem ele era, para o chamado original dele, e aí em um momento lá ele dá um rugido, porque ele ficou anos, vocês viram, né, aquela cena que ele vai crescendo, né, que ele era o filhotinho, então ele ficou anos ali naquele sistema Hakuna Matata, mas em determinado momento ele dá um rugido, e aí você até assusta no cinema, uou, leão está aí, leão voltou. Irmão, eu preciso voltar, você precisa voltar. Nós somos chamados para ser filhos de Deus. Nós somos chamados para ser discípulos de Jesus. A Bíblia diz que nós somos nação santa, povo de exclusividade de Deus. Não aceite que a vida vá te transformando. Não aceite que as situações, a circunstância, os dramas vão deixando você para trás, vão transformando quem você é. Isso não pode acontecer. A escolha por Jesus, o caminho de Jesus, o chamado de ser filho de Deus, ele tem que acontecer todos os dias. E eu estou aqui nessa manhã com a função, sabe do quê? De exortar você. Porque aqui em Hebreus está falando, exortai-vos uns aos outros, para o tempo que se chama hoje, tá? Então, assim, não vai dar para explanar tudo, mas a gente começou aqui hoje a pregação vendo a família Bibas, certo? Estão acontecendo coisas espirituais em Israel, não é só o que os nossos olhos enxergam. E esse tipo de situação está no mundo inteiro hoje. Os cristãos são perseguidos porque os cristãos são diferentes. Os verdadeiros discípulos de Jesus, não 70 milhões do censo, tá? Nós não podemos aceitar que no Brasil hajam 70 milhões de crentes, isso não é verdade. Mas eu não posso olhar para o outro, eu tenho que olhar para mim. Eu estou sendo um discípulo de Jesus nesse dia, eu estou sendo um filho de Deus hoje, amém? Lembre-se, o poder está em você. Ele colocou em nós o poder de sermos chamados filhos de Deus. Não é para você viver uma vida de qualquer jeito. Os seus problemas você deve esquecer. Não, 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 não. Nós somos chamados para viver uma vida de filho de Deus. Amém? Então que o Senhor Jesus te abençoe com essa palavra. Lembrando aos irmãos que toda palavra que a gente traz aqui é algo para nós que estamos falando. Tá? Não existe aqui uma diferenciação, então toda palavra ministrada é para nós também que estamos falando. Então eu preciso ser um filho de Deus hoje, eu preciso ser um discípulo de Jesus hoje, e eu preciso exortar você a ser um discípulo hoje, para que todos nós, como está aqui no fim do versículo, ó, Hebreus 3, versículo 14, porque temos nos tornado participantes de Cristo, se mantivermos a nossa confiança inicial firme até o fim. Então eu quero chegar até lá no fim com aquele pacote inicial de filho de Deus, de uma pessoa que crê em Jesus, tá? E que você também chegue lá. A ideia é que todos nós cheguemos no fim cientes e com efetividade, podendo ser chamados filhos de Deus. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Jesus por tudo que Ele fez hoje aqui no nosso meio, né? Você que está assistindo a gente, seja abençoado pelo Espírito Santo. A gente orou aqui pelo neto da Tereza, mas eu imagino também que tem outras pessoas com dificuldades, com problemas de saúde na família. Então vamos colocar tudo isso diante do Senhor, amém? Jesus, obrigado, porque a Tua palavra é fiel conosco. O Senhor tem nos ensinado a caminhar, a trilhar o Teu caminho, Jesus, e nós queremos nos arrepender mais uma vez, Senhor. Nós queremos voltar hoje para o Senhor, Deus. Nós queremos aceitar os Teus caminhos hoje. Obrigado por tudo que o Senhor já fez antes, mas o nosso compromisso precisa ser renovado hoje. Deus, perdoa os nossos pecados. Perdoa, Senhor, a nossa arrogância de criatura, de ser humano. Nós não queremos, Senhor. Nós queremos ser chamados filhos de Deus. Nós queremos ser conhecidos
pela cidade, por outros lugares, como pessoas que são verdadeiramente transformadas pelo Teu Espírito, Deus. Então, que esse poder que já foi concedido a cada um de nós, Senhor, que ele seja instalado mais uma vez, que ele haja mais uma vez o poder do Teu Espírito em nós, Senhor, para que nós sejamos chamados filhos de Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Abençoa os irmãos que estão com enfermidade. Abençoa aqueles que precisam de um toque do Senhor, de um renovo do Senhor. Nós nos juntamos, Senhor, daqueles irmãos que estão com dificuldade, Deus, em nome de Jesus. Cuida de cada um dos irmãos, Senhor. Dá uma semana vitoriosa para cada um de nós. Vitoriosa não em vitórias humanas, mas na vitória de ser filho de Deus, de ser discípulo de Jesus. É isso que nós queremos, Senhor. Então, que cada casa seja abençoada, seja guardada no Teu poder, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém? Dê um abraço aí no seu irmão e lembre, sempre incentive um ao outro, relembre um ao outro que nós somos filhos de Deus. Amém?